Olá a todos! Obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram na parte 1 dessa obra magnífica, como vocês pediram muito. Hoje eu estou trazendo o capítulo 4 do maior caçador de dragão da humanidade, que acaba se tornando marido da rainha dos dragões e construindo uma família com ela. E lembrem-se de curtirem o vídeo e, se quiserem a continuação, deixem o like. Inscreva-se no canal e compartilhem com os amigos e não se esqueçam de comentar para aumentar o engajamento. Então, sem mais delongas, vamos lá. Perto da cidade fronteiriça do Império, debaixo de uma grande árvore sobre o brilho da lua, a rainha dos dragões se arrumava com uma expressão satisfeita. Ela alegremente comentou que estava muito satisfeita com o desempenho do Leon. Agora, ela gostou tanto da diversão que acabou de ter que propor trazer ele aqui todo o mês para visitar sua cidade natal. Mas diferente dela, que estava sendo sincera, o Prota não queria aceitar que estava gostando da inimiga da humanidade frustrado. Ele disse que ela é um dragão fêmea, com a cabeça nas nuvens, pensando em como vai drenar ele até a morte, sem se importar com sua real intenção sendo revelada. Ela começou a se transformar na sua aparência verdadeira, enquanto chamava ele para retornar. Agora a filha deles está os esperando em casa, mas sem surpresa nenhuma ele recusou sua carona como um caçador de dragões. Ele não quer ser pego por ela como uma presa. Ele pode andar sozinho, mas estragando o seu plano, ela revelou que daqui até o castelo do dragão prateado leva pelo menos 3 horas para voar na sua velocidade e levaria pelo menos 10 dias ou meio mês para um humano andar. Apesar de ficar abalado com essa revelação, ele continuou fingindo ser forte e falou que são apenas 10 dias ou meio mês. Ela não deve subestimar a resistência humana. Sorrindo com sua teimosia, ela comentou que quer ver quanto tempo ele consegue resistir. Depois de um tempo andando, Leon estava extremamente cansado, e a rainha dos dragões brincou com a cara dele, perguntando se ele não consegue mais andar e se ele precisa de ajuda. E ele, sendo teimoso, respondeu que não está cansado. Ele nunca ficaria cansado tão rápido. Com um sorriso debochado, ela comentou que a única parte dele que não cansa é a sua boca. Esse seu comentário fez ele ficar irritado, mas antes dele argumentar, eles ouviram um barulho na mata e olharam em direção do barulho e viram o exército de caçadores de dragões animado. Ele pensou consigo mesmo que esses caras podem o ajudar a se livrar dessa dragoa. Percebendo seu plano, a rainha dos dragões liberou sua intenção assassina assustado. Ele percebeu que se pedisse ajuda a Rosveis, vai matá-lo sem hesitação, notando suas presenças. Os soldados perguntaram se os dois estão perdidos, e o Prota, não querendo que inocentes perdessem a vida por sua causa, respondeu que não. Eles estão apenas tendo um encontro debaixo do brilho da lua, suspeitando do casal. O soldado desceu do cavalo e explicou que essa floresta não é um bom lugar para se andar. Há muitas espécies perigosas e animais selvagens, e se ofereceu para escoltar o casal. Ele se apresentou dizendo que seu nome é Walker. Ele é o capitão do 47º Esquadrão do Exército Imperial. Caçadores de dragões, sentindo um frio congelando sua espinha dorsal. Leon agradeceu ele por sua gentileza e explicou que eles também aprenderam algum treinamento de autodefesa e podem se protegerem. Ele não queria colocar os soldados em risco, é claro. Essa última parte, ele não falou em voz alta, achando o Leon familiar. O soldado perguntou se já o viu em algum lugar antes. No momento que ele fez essa pergunta, o Prota olhou para trás e viu a rainha dos dragões se preparando para atacar. E sem hesitar, ele segurou a mão dela, interrompendo seu ataque. Em seguida, ele puxou ela para seus braços e respondeu que o guarda confundiu ele com outra pessoa. Ele tem um rosto comum. Sua esposa é a única que sempre o reconhece. Após dizer isso, ele sussurrou que voltará com ela obedientemente, mas ela precisa ajudar ele a se livrar deles primeiro. E ela, agindo como uma esposa apaixonada, abraçou seu marido, não querendo ficar segurando vela. O soldado se despediu do casal e foi embora com a partida deles a rainha dos dragões. Perguntou se ele já abraçou o suficiente. Assustado, ele se afastou dela e ela, segurando o seu pulso, comentou que ele foi inteligente em não pedir ajuda a eles, mas ele tem que aceitar sua própria posição mesmo, que eles têm filhos. Isso não significa que ela é sua esposa. Incomodado com sua recusa, ele disse que nunca pensou em ser seu marido. Se virando, ela o chamou para partir, dizendo que ele ainda tem um
longo caminho a percorrer. Mas, de repente, Leon começou a sentir muita dor na mão e sua visão ficou embaçada antes de desmaiar. Ele notou que sua palma da mão estava queimada e, antes de entender completamente a situação, ele acabou desmaiando, vendo ele desmaiar. A rainha dos dragões comentou que os seres humanos são muito frágeis. Apesar de dizer isso, ela assumiu sua forma de dragão, agarrou o Leon e jogou ele em suas costas e voou em direção do seu território, enquanto dizia que desta vez ela vai entender isso como um apelo por misericórdia. Depois, no Palácio dos Dragões Prateados, Leon acordou após uma bela noite de sono e foi cumprimentado pela sua filha. Confuso com o que estava acontecendo, ele se perguntou como ele voltou para esse lugar, e a Aninha respondeu que foi a sua mãe que trouxe o pai de volta ao ouvir isso. Ele começou a imaginar ele capturando como uma presa. Depois dessa imagem aterrorizante, ele notou que sua mão estava enfaixada e perguntou: quem cuidou de sua ferida? E a garotinha, querendo ser elogiada pelo seu pai, respondeu animadamente que foi ela que fez o curativo dele ao ouvir isso. Leon pensou em sua mente que os dragonologistas disseram uma vez que os dragões são uma raça feroz. Eles passam a vida inteira na violência e no sangue desde a infância. Embora Ana tenha características óbvias de dragão, ela não tinha hostilidade contra ele e o tratava completamente como seu pai. Ele se perguntou se isso era porque ela é uma híbrida de humano e dragão. Apesar das suas dúvidas, ele não podia negar que ela é extremamente fofa. Ele carinhosamente fez carinho em sua cabeça e a elogiou pelo ótimo curativo, ficando feliz com seu sorriso. Ele disse que ela é tão fofa, mas quando ela crescer, ela não deve ser igual à sua mãe. Mas, para seu desespero, a rainha dos dragões estava observando ele há um tempo e perguntou o que há de errado em ser igual a ela. E ele, assustado, respondeu que nada animada. A garotinha comentou com sua mãe que fez curativos no ferimento do papai, segundo suas instruções, ao invés de elogiar a Ana. A Rosvase falou que isso é a obrigação de sua filha, apesar do seu jeito rigoroso. A Aninha ficou animada com seu elogio, não gostando do jeito rigoroso da sua esposa. Ele fez carinho em sua filha e incentivou ela a se esconder no jardim. Primeiro, ele vai sair para encontrar ela, quando contar até 100. Naturalmente, ela ficou feliz em poder brincar de esconde-esconde com seu pai, aproveitando para incomodar a rainha dos dragões. Leon comentou que não é como a mãe dela. Em seguida, ele começou a contar e ela, com pressa, correu para se esconder enquanto dizia para seu pai não contar tão rápido. Vendo sua filha sair do quarto, Leon chamou a atenção da Rosvase. Perguntou se ela não está sendo muito dura com sua filha, e ela respondeu que eles, os dragões, têm que passar por isso, somente sendo rigorosos com seus filhos, desde pequenos, que poderão cultivar guerreiros fortes, não gostando da criação dos dragões. Ele disse que a sua filha não é completamente um dragão, e além disso, ela é muito fofa. Ela não pode negar isso. Não gostando da sua fala, ela disse que sua filha é um dragão, e fofa é uma palavra derrogatório para dragão. Agindo como um atacante, ele a elogiou dizendo que ela também é muito bonita. Perdendo a paciência, ela agarrou sua blusa e gritou que ele é apenas um servo. Para ela desabafar sua raiva, ele deve parar de tentar agir como seu marido de verdade, ao invés de ficar irritado com seu jeito arrogante. Leon fez a cara de cachorrinho perdido. Essa expressão dele fez sua raiva passar, e ela disse que é bom que ele tenha entendido. Ela é a rainha do clã do dragão prateado. Ela tem muitos assuntos governamentais para lidar, então a tarefa de cuidar das crianças foi deixada para ele. Em seguida, sussurrou em seu ouvido que aquela garotinha gosta dele. Depois, no pátio, Leon, frustrado, imitou a rainha dragão e comentou que ela falou como se eles, caçadores de dragões, não tivessem ocupados e fossem responsáveis por cuidar das crianças, sentindo o olhar de alguém familiar. Ele pensou em sua mente que sua filha ainda é muito ingênua. Ela achou que não pode ser encontrada, se esconder atrás dele. Virando em sua direção, ele exclamou que encontrou ela, mas estranhamente, ela não reagiu confuso. Ele se perguntou se ela está com raiva sem jeito. Ele coçou seu cabelo e se desculpou por ter feito ela ficar esperando, mas antes de terminar de dar sua desculpa, ela de repente saiu correndo, e ele, confuso, correu atrás dela perguntando o que aconteceu e por que ela está correndo por não conhecer esse lugar. Ele acabou perdendo ela de vista e pensou consigo mesmo que é realmente difícil prever o humor de uma criança. Não é de se admirar que Rosvase o deu a tarefa de cuidar da garotinha. Enquanto pensava em como fazer ela ficar de bom humor novamente, a Aninha
Aninha abraçou ele por trás e gritou que capturou seu pai. Confuso. Ele perguntou se ela não acabou de passar por ele, e ela, sem entender o que ele estava dizendo, respondeu que não. Ele não conseguiu encontrar ela. Então ela saiu para procurar seu pai. Essa sua resposta deixou ele ainda mais confuso. Ignorando sua confusão, ela falou que tem algo para mostrar. Seu pai, enquanto ela puxava ele pelo braço, uma garotinha, idêntica a Aninha, observava eles indo embora alguns minutos depois. Leon observava a Ana desenhar com um sorriso no rosto e pensava consigo mesmo que até que é bom ter uma filha, parece que sua alma está sendo curada. Ele jurou em sua mente que cedo ou tarde o papai vai ajudar ela a escapar das garras da mãe dragão, terminando o seu desenho. A Aninha correu em sua direção e mostrou que desenhou um retrato de família, achando ela extremamente fofa. Ele a elogiou pelo incrível desenho e declarou que é digna de ser sua filha. Mas essa sua felicidade não durou muito confuso. Ele perguntou a Ana por que tem duas crianças e ela respondeu que a sua irmã, naturalmente, ele ficou chocado com essa revelação. Aconteceu que ele não só acertou o alvo com um tiro, mas também acertou duas vezes com um tiro. Ele rapidamente percebeu que a garotinha que ele viu no jardim agora deve ser sua outra filha. Ele a chamou pelo nome errado. Não é de se esperar que ela esteja com raiva, tentando animar seu pai. A Aninha falou que acha que a sua irmã não está brava. Ela só está um pouco tímida quando vê o pai, achando o comentário dela plausível. Ele comentou, o que faz sentido. Na verdade, eles não se conhecem muito. Então, é normal que ela fique tímida perto dele e ele não consiga diferenciar as duas. É tudo culpa do dragão por esconder essa garotinha dele. Ele tem que perguntar a ela a verdade. Enquanto isso, no escritório da Rosvath, a rainha dos dragões estava lendo os relatórios do clã quando, de repente, um pequeno dragãozinho se aproximou e informou alguma coisa para sua mestra. No momento seguinte, Leon entrou no escritório sem bater e ela perguntou onde estava Ana. E ele respondeu que ela foi brincar com a irmã e extremamente zangado. Ele disse que ela é muito bom em esconder coisas e perguntou quando ela iria dizer que ele tem uma filha mais velha. E ela, com um sorriso debochado, perguntou se ele já não sabia disso, apesar do seu sarcasmo. Ele falou que tem que agradecer sua esposa, dar à luz. Uma criança é um trabalho duro. Ele não esperava que ela desse à luz a duas para ele. Sua esposa trabalhou tanto quando ele retornar ao Império. Algum dia, ele com certeza escreverá o nome dela na árvore genealógica, acalmando sua raiva. Ela perguntou se ele sabia, porque ela não contou sobre a existência da sua filha mais velha. E ele respondeu que acha que ela está com inveja da sua proximidade com a Aninha. Então ela deliberadamente não deixou a Noah o conhecer como seu pai, ao invés de confirmar que ele estava certo ou não. Ela perguntou se ele está tão ansioso assim para vê-la. E ele, com um olhar confiante, perguntou: quem não quer conhecer sua filha? Ele não é como ela, uma mãe fria e severa. Ele quer cultivar um bom relacionamento com ela com um sorriso misterioso. Ela falou para ele não se arrepender dessa decisão. Um pouco mais tarde na cozinha, Leon, com uma faca na mão, comentou o nome da Rosvath e começou a rir como um louco. Em seguida, ele declarou que iria fazer ela de idiota. Hoje, o primeiro passo de Leon para se aproximar da filha mais velha era se aproximar da garotinha através do estômago dela, com comida deliciosa. Ele costumava fazer esse cozido de creme com frequência na equipe. Todos que comeram disseram que é bom. O sabor doce também é adequado para crianças. Apesar de fazer 2 anos que ele não cozinhava sua comida, não estava ruim. Suas habilidades de culinária não estão enferrujadas. Ele estava confiante que esse sabor, com certeza, conquistará Noah. Ele começou a fantasiar que ela falaria que adora a comida que seu pai faz ao mesmo tempo, que ficava perdido em sua fantasia. A empregada alegremente comentou que o príncipe acabou de se recuperar de uma doença grave e ainda cozinha para sua família. Ele é realmente um bom dragão macho que se importa com sua família. Ao mesmo tempo que comentava isso, ela viu sua majestade se aproximando e cumprimentou ela. E a rainha dos dragões declarou que elas não precisam esperar pedidos no jantar hoje à noite. Elas podem descansar após agradecer. Sua majestade, elas foram embora com a partida. Delas, Leon comentou que elas chegaram bem na hora animada. Aninha exclamou que a comida cheirava muito bem, aproveitando o momento. Ele disse que ouviu dizer que elas duas amam carne. Então ele fez um insumo e um bife, especialmente para elas. Ele pensou que isso seria o suficiente para capturar o interesse das duas. Ele se perguntou se ela sentiria os sentimentos dele como pai, mas para sua surpresa,
surpresa, Anoa ignorou ele completamente, se sentindo arrasado. Ele perguntou em sua mente, porque é diferente do que ele pensava. Essa dragão fêmea já sabia que isso aconteceria. Então ela não o permitiu conhecer Anoa enquanto ele ficava sem saber como ganhar o coração dela. A rainha dos dragões falou que como esse é primeiro encontro formal da sua filha com o pai, ela deve se apresentar. E ela, obedecendo, sua mãe se aproximou do seu pai e disse que Anoa Camel, a filha mais velha da rainha dragão de prata, Rosvassi, ela tem 1 ano e 2 meses de idade. Os dragões são uma raça imortal e os filhotes de dragão crescem mais rápido que as crianças humanas. Esse é o motivo delas parecer ter mais de 2 anos tentando ser um bom pai. Leon cumprimentou sua filha e revelou seu nome e também declarou que é o pai dela. O segundo passo para Leon se aproximar da filha mais velha e dizer olá educadamente, deixando uma boa impressão, mas esse seu plano também não deu certo. Preocupado, ele se perguntou por que essa garota é tão fria e se ela guarda algum rancor dele, percebendo que seu pai estava triste. A Aninha pediu sua irmã mais velha para falar mais e não envergonhasse o papai. Ao invés de atender o pedido da sua irmãzinha, Anoa disse que ele parece tão fraco e perguntou se ele realmente é pai delas. Essa sua fala acertou ele em cheio. Ele não esperava que teria uma filha filial. A carreira de Leon como pai enfrentou sua primeira crise. Galera, se vocês querem saber como vai desenrolar a história do caçador de dragão que criou uma família com a inimiga número 1 da humanidade, a rainha dos dragões, é só deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa aventura emocionante. Até o próximo vídeo.